Moradores de um bairro de Ribeirão fecharam uma rua impedindo a passagem de pedestres. O problema acontece no Portal do Alto e causa um grande transtorno para quem usa a via como acesso rápido para chegar a um ponto de ônibus e a uma escola que ficam próximos. A rua Filomena Zunfrilli Castellucci está fechada desde dezembro do ano passado. Moradores do Portal do Alto, em Ribeirão, se uniram, fizeram um alambrado e colocaram até concertina para garantir a segurança no local. Só que isso virou um problemão para quem reside no bairro Jamil Semicuri, porque ficou sem o acesso da via. Eu acho um exagero, uma falta de respeito a nós que moramos aqui, sabe? Porque a gente não mora em condomínio fechado, nós temos o direito de ir e vir. As pessoas têm que andar longe, ó, de noite. Quem trabalha que chega fora de hora da noite, quem sai muito cedo de manhã, como é que faz? A gente não consegue ter acesso lá embaixo. Quem vai perde o ônibus aqui, tem que ir lá para baixo, não tem condições, tem que sair correndo para ir lá na outra rua e perde, porque é longe. Você não tem que pedir licença para ninguém para caminhar nas vias públicas da sua cidade. E outra coisa, os moradores fecharam a rua, só que todo o lixo produzido na parte deles é ateada para o lado contrário. Tanto é que vocês podem ver o tanto de entulho que eles trazem para a rua, que não seria deles, né? Fecharam, alegando segurança, mas o lixo continua sendo produzido e jogado para a gente. Antes de ser fechada, a rua era como essa, sem saída também para veículos, mas todo mundo tinha livre passagem a pé. A revolta é tão grande que causou até discussão. Tinha escadinha e rampa aqui para descer, gente. Nós não fizemos escada e rampa. Então, mas a gente descia, mesmo quando você parava o carro e ninguém podia descer, a gente desviava. Fazer é fácil, agora fugir para falar ninguém fala. Aqui a gente sempre desceu, sempre passou. O próprio carteiro não estava entregando carta aqui na rua porque ele falou que era um absurdo ele não poder descer e fazer o trabalho dele. O Departamento de Fiscalização da Prefeitura informou que o fechamento é permitido desde que o portão de acesso fique aberto para passagem de pedestres. Mas não é isso que acontece aqui. Está com cadeado e ninguém consegue passar. Aliás, esse portão está fechado desde o dia que eles fecharam a rua. Em nenhum momento eles abriram o portão como eles haviam assim prometido, entre aspas. E eu desconheço essa legislação de que é permitido fechar a rua e deixar um portão aberto. Eu desconheço, francamente. Eu gostaria que a prefeitura apresentasse esse projeto de lei. Nós consultamos um advogado e ele disse que é ilegal. Não há legislação no município de Ribeirão Preto. Não houve autorização expressa da Prefeitura, depois de uma análise dos órgãos competentes, e com mais uma agravante, de que não há um consenso entre os moradores. Parte é favorável e uma parcela considerável é contrária a esse fechamento. Um vereador protocolou um projeto de lei com a proposta de autorizar o fechamento de ruas e travessas sem saída, limitando o tráfego apenas aos moradores e visitantes do local, desde que a medida seja tomada com a aprovação da Prefeitura. É uma matéria polêmica, mas nesse caso em particular eu entendo que há um vício de iniciativa. O vereador não tem competência legislativa para iniciar um projeto dessa magnitude. Por quê? Envolve planejamento. Esse planejamento é privativo, é exclusivo do prefeito municipal. E depende também de pareceres, de laudos, de estudos técnicos. Ruas perpendiculares como essa, que ela tem acesso a outras ruas, eu acho que não deve ser fechada em situação nenhuma, nem com portão, nem sem portão. Ela tem que permanecer do jeito que ela foi entregue. E tem ainda um agravante. Os moradores das ruas paralelas aqui, que são ruas sem saída, as chamadas ruas cotonetes, eles disseram que se aqui não for derrubado, que eles vão fechar a rua deles também. Então a gente vai ficar em uma situação de enclausuramento, quem mora principalmente nessa parte superior aqui do bairro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização da Prefeitura disse que um agente vai ao local para verificar as condições, identificar as irregularidades e tomar as medidas cabíveis. Quanto à permissão de fechar a rua, informou que o decreto 276/2018 permite alambrado e portão, desde que não fique fechado. Sobre a falta de recolhimento dos entulhos que estão no local há 5 meses, a Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que providenciará a retirada.
Em relação ao projeto de lei, a Câmara esclareceu que foi protocolado na casa no dia 26 de março e, a partir dessa data, os vereadores tiveram 10 dias de prazo para apresentar emendas, o qual também tramitará pelas comissões permanentes. Falou ainda que não há uma data definida para votação no plenário. Agora, ao vivo, a Ximene Osório traz mais informações sobre essa polêmica da rua fechada. Ximene. Pois, como você mesmo disse, reforçado aí pela fiscalização geral, não existe uma lei que pode colocar alambrado e portão, mas sim um decreto. Boa tarde, doutor Paulo. Isso pode acontecer sem uma lei ser sancionada? Boa tarde. A gente primeiro precisa entender qual que é o objetivo desse decreto e para que ele serve, né? Diferentemente do que acontece nesse caso que está sendo mostrado agora, o decreto ele regulamenta, né, a possibilidade que já existe na lei federal de você criar a restrição ao acesso em determinados locais públicos, loteamentos específicos, e isso é sempre feito pela prefeitura em parceria com a associação local. A grande diferença entre um fechamento arbitrário, como às vezes ocorre, e esse fechamento realizado mediante um processo administrativo, é exatamente a associação se colocando no lugar de gestora dos acessos àquele local, né? Ela se responsabiliza por coleta de lixo, se responsabiliza por limpeza, se responsabiliza pela manutenção da própria via e da infraestrutura. Então, o importante é entender que essas diferenças são essenciais para você dizer se um fechamento é regular ou não. Agora, a Prefeitura, diante desse fato denunciado, de que o portão fica fechado, que medida deve tomar imediatamente? A Prefeitura ela tem o poder de executar imediatamente a destruição dessas barreiras que são colocadas ilegalmente, né? Como eu disse, a área é pública, né? Local de trânsito de pessoas, de veículos, de bicicletas, de motocicletas, e ninguém pode, por vontade própria, simplesmente dizer que aquilo não pode mais ser acessado. Como eu disse, isso depende de um processo e, se não foi obedecido, a Prefeitura ela pode simplesmente desfazer essa obra. A administração municipal pode ser responsabilizada também por esse fato? Ela pode, se ela não tomar nenhuma providência em relação a esse impeditivo, né? E tudo isso depende de uma denúncia, depende de saber como a Prefeitura está intervindo em relação a esse assunto. E os moradores que agiram sem autorização do município para fechar a rua também podem responder por algo? Em diversos aspectos, os responsáveis por um ato ilegal, eles podem ser responsabilizados, né? Seja por causa de algum dano que essa arbitrariedade cause a alguém, né? Impede uma ambulância de entrar no bairro, impede alguém de ter acesso emergencial a algum lugar. O simples fato de impedir as pessoas de circularem também, isso pode, inclusive, ser considerado crime. Agora, o que os moradores prejudicados devem fazer? Denunciar, né? Denunciar as autoridades e levar isso a conhecimento, né? Se a própria associação do bairro discorda, né? Tudo isso faz parte da política pública de mobilidade, né? Você não pode simplesmente fechar uma rua sem pensar no impacto que isso faz em relação a todo o entorno. Então, por isso que é necessário que a associação ela tome essa decisão e leve isso para dentro de um processo para ser discutido. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Lembrando também que há muito tempo uma rua na Ribeirânia construiu uma guarita ali e a Prefeitura foi lá e demoliu, viu, Pucci? Ok, obrigado, Ximene.